Bom, minha gente, deixa eu pegar o fato do dia, divulgação da pesquisa Datafolha ontem, né, com Bolsonaro e Haddad aí nos últimos metros de uma corrida que já vem há algum tempo aí eletrizando, dividindo a sociedade brasileira. O Bolsonaro caiu 3 pontos, de 59 para 56, e o Haddad subiu 3 pontos, de 41 para 44. Essa pesquisa sucede à pesquisa do Ibope, divulgada há 2 dias, com o Bolsonaro também caindo de 59 para 57 e o Haddad subindo de 41 para 43. Significa que no Datafolha, que foi feito posteriormente, a diferença entre os dois em relação à pesquisa anterior caiu 6 pontos. Um subindo 3, o outro caindo 3. E no Ibope, sem comparar aí com a pesquisa anterior, a queda, aliás, comparando com a pesquisa anterior, perdão, a queda foi de 4 na distância que separava, na vantagem que separava Bolsonaro de Haddad. Estas pesquisas deram combustível para discursos de vitória dos dois lados. No campo do Haddad, no campo do PT e de seus aliados, o entusiasmo de verificar que o Haddad está subindo e o Bolsonaro está caindo, o discurso de uma virada predomina estes últimos discursos da campanha eleitoral na televisão, na própria retórica do candidato. Afinal de contas, é uma diferença que vem diminuindo, tanto no Ibope quanto no Datafolha, isso numa reta final, num momento de chegada, de cruzar a linha de chegada, sempre é aquela torcida em função do cavalo que está em segundo, mas disparou na reta final, não, será que chega, será que não chega? E isso é o que está dando aí uma grande motivação, uma grande alegria aos eleitores de Haddad, aos seus aliados e principalmente ao candidato, que está com o discurso da virada e tal, essa coisa toda. Do outro lado, as pesquisas também deram uma turbinada na alegria dos apoiadores de Bolsonaro e do próprio candidato, porque mesmo considerando-se a curva descendente de um e ascendente de outro, a diferença entre os dois há 2 dias, enfim, 3 dias da eleição é muito significativa em números absolutos, né? Você tem 56 a 44, são 12 pontos de diferença. É uma diferença que corresponde aí a algo como 12 milhões de votos. É um número muito significativo, muito expressivo. Claro que as análises dos detalhes da pesquisa de ontem do Datafolha permite leituras para todos os lados, né? Leitura de que as curvas vão coincidir, vai haver um ponto de cruzamento, a leitura de que o número de indecisos é muito grande, como destacou hoje a Folha de São Paulo, taxa de eleitores sem candidatos é recorde e tal. Do outro lado, há uma leitura de que o número de apoiadores, eleitores do Bolsonaro, em 95% não admite em hipótese nenhuma alterar o voto e que também a rejeição a Haddad é maior do que a Bolsonaro. Enfim, tem leitura para todo o gosto, mantendo, portanto, a expectativa de uma votação no domingo bastante polarizada ainda, bastante intensa na disputa. Seja qual for a verdade que as urnas vão revelar, eu quero insistir em alguns aspectos que têm valido aí muita pancada dos dois lados da discussão. O primeiro aspecto é o seguinte: o país não está a caminho do caos. Quer vença o Haddad, quer vença o Bolsonaro. A realidade maior do Brasil é expressa pela própria movimentação dos eleitores no dia da eleição. O exemplo mais claro disso tivemos no primeiro turno, quando mais de 120 milhões de cidadãos e cidadãs foram ordeiramente às urnas, votaram, escolheram seus candidatos, a distribuição dos votos foi aferida pelo processo eleitoral em poucas horas, não houve contestação quanto à legitimidade, à legalidade, os observadores internacionais endossaram o processo eleitoral. Esse discurso de fraude nas urnas é um discurso de oba-oba de campanha, de franjas do eleitorado. É evidente que qualquer mecanismo no mundo moderno, ele está sujeito a algum tipo de manipulação. Os computadores da NASA estão vulneráveis numa medida
medida qualquer, os computadores do Kremlin também, da CIA também. É claro que se você montar um aparato do tamanho de um monstro para tentar fazer alguma coisa que interfira no funcionamento das urnas eletrônicas, em alguma medida se poderá ter sucesso, mas esse é um processo que não está instalado, não está em curso, não existe esse risco. Então vamos ter uma eleição com um processo de apuração e de aferição dos votos absolutamente irretocável. Irretocável. Teremos uma eleição legitimada pela tecnologia, pela democracia e pela vontade soberana, repito, de milhões e milhões de brasileiros que mesmo no WhatsApp, nas redes sociais, fazendo um discurso mais radical, na prática, né, no procedimento, tem outra conduta. Não acho que o Brasil caminhe para o caos, ganhe Haddad ou ganhe o Bolsonaro. Esse é o primeiro assunto, eu quero insistir nesse aspecto. O Brasil é uma nação com 208 milhões de pessoas. Não importa qual dos dois sente a bunda na cadeira de presidente da República em janeiro, se imporá a eles a realidade que está colocada aí com uma crise significativa, onde o aspecto mais dramático é o desemprego, a necessidade de mais de 20 milhões de brasileiros de conseguirem levar sustento para casa, onde outros aspectos dramáticos apontam para a falência das contas públicas, para a falência do Estado. Outro aspecto dramático aponta para a falência do contrato na relação desse Estado com a sociedade. Um Estado que não funciona, um Estado que desvia, um Estado que produz pouco, um Estado que precisa repactuar seu acordo com a sociedade. Há uma série de emergências colocadas na mesa do próximo presidente da República e são elas que ditarão os procedimentos a partir de janeiro, quando mudar o governo. Não acredito nem em ditadura bolivariana e nem em ditadura militar. Isso é discurso de campanha, isso é oba-oba da histeria, da retórica histérica que dominou essa campanha polarizada e que impregnou ou foi impregnada pelas demências que dominam boa parte das redes sociais. A outra coisa que a gente precisa levar em conta é o seguinte, é que terminada a disputa, naturalmente a fervura perderá calor, a temperatura baixará. As pessoas na segunda-feira, seja qual for o resultado de seu candidato sendo derrotado, irão trabalhar, irão tocar suas vidas, cuidar de suas dívidas, cuidar de seus horizontes, de seus objetivos, de suas famílias. É importante a gente considerar, como bem disse ontem um leitor nosso, um ouvinte nosso, o João Carlos, aqui de São Paulo, de que esta campanha foi trabalhada pelos dois lados que a polarizaram, tanto pelo candidato Haddad, com a estratégia petista, com Lula no pano de fundo, quanto o candidato Bolsonaro, com seu assentamento radical ali em discursos, em coisas, em frases absurdas, em ameaças à democracia. Os dois trabalharam uma retórica voltada para esse tipo de excitação. Não é que isso foi sendo imposto pela sociedade. Havia um clima, como há ainda, de perplexidade no grande conjunto dos eleitores de centro, que ficaram órfãos de opções mais moderadas. E esta perplexidade foi explorada com a radicalização, estimulada com a radicalização dos discursos dos protagonistas maiores, que são os candidatos Bolsonaro e Haddad, colocando um cenário que para os dois interessava dizer que o outro representa o fim do mundo. De tal forma que a solução para um é eleger a ele próprio ou então o Brasil acabar. E a solução para o outro é eleger ele próprio ou o Brasil acabar. O Brasil não acabará, nem com um, nem com o outro. Importante dizer que hoje termina a propaganda na televisão, que o João Carlos classificou muito bem, não como um período em que a legislação eleitoral autoriza a invasão de tua casa pelo rádio e pela televisão, para pessoas falarem de projetos, discutirem ideias, debaterem ideias. Aliás, lamentar aí a ausência dos debates no segundo turno, é evidente que foi um empobrecimento das possibilidades de se debater, mas o João Carlos chamou muito bem a atenção, disse, poxa, o que eu tenho impressão é de que isso aí não é um debate sobre quem vai governar, é um paredão do BBBB. É uma proposta de fuzilamento no sentido político, no sentido partidário e tal, um do outro. Ainda que um a tenha explicitado verbalmente e o outro menos, mas o tom
é de que eu preciso extinguir o adversário porque ele ameaça o Brasil na sua integridade, na sua democracia e tudo mais. São discursos, minha gente, que contaminaram muitos de nós, mas que não valem nada. Essa retórica não vale nada e ela é falsa na boca de ambos. Porque os dois terão que sentar ali em janeiro e enfrentar um Brasil que não vai abrir mão da democracia, uma sociedade que não abre mão da liberdade, que tem sim instituições capazes de resistir a demências de um lado e outro. Um país que tem a sua economia fortemente integrada na economia global. Um país que tem compromissos, acordos, tratados internacionais que não lhe permitem ficar brincando com a democracia e uma opção soberana dos brasileiros em favor da liberdade. Desejo sinceramente que esse domingo, e creio que assim será, transcorra com absoluta naturalidade, com absoluta ordem, e que na segunda-feira, enfim, a maioria decida ou depare-se com sua vontade respeitada e que o futuro corresponda à expectativa dos brasileiros de preservar a democracia e de sair da lama em que nós estamos. Faço aqui uma conclamação à serenidade, ao respeito ao outro, né? A ideia de que nós estamos sim prosperando como democracia, como nação e como sociedade. Uma eleição é algo para ser visto como positivo e é o que nós estamos fazendo agora. Ela é a maior reafirmação do compromisso da sociedade com a liberdade e com a democracia. Vale por si. Vamos esperar o que o futuro nos reserva e ter a expectativa de que seja algo que nos faça prosperar. Vamos lá.